Tencati, você volta ao Londrina, né? De 2017 até agora você ficou fora, assume o time, faz 3 mudanças e de repente um resultado que eu acho que nem o mais otimista lá de Sorocaba imaginava que fosse acontecer. Quais são as suas impressões desse seu retorno? Boa noite. Boa noite. Olha, não há dúvida que tem uma frustração momentânea até em função do resultado, né? Um resultado frustrante em função da maneira que foi o jogo. Se nós disséssemos assim, Londrina tomou um passeio do São Bento, Londrina sofreu com o São Bento, só deu São Bento, mas foi o contrário. O Londrina conseguiu, desde o início, propor o jogo, criar situações de gol. Inicialmente, o Londrina foi melhor, principalmente pelo lado direito, com o Raí e o Paulinho, que fizeram ali uma parceria importantíssima durante os 90 minutos. E foi importante para que criasse aquelas situações de cruzamento, assistências, que foram gerando perigos de gol, geraram escanteios, geraram situações de gol. A partir de uma jogada aqui, de um escanteio que acabou acontecendo pênalti, não podemos dizer que não foi pênalti, foi pênalti. Às vezes, se eu pudesse vir aqui chorar, mas foi pênalti, infelizmente. E a partir daí, então, houve um pequeno desequilíbrio, E aí a gente buscou, eu vi que criamos, tentamos, melhoramos no jogo de novo, não foi um time que se abateu, a gente procurou dar moral e a gente percebeu que o time evoluiu e depois mais uma bola parada que nos gera de um cruzamento, na verdade, lateral, que a gente deixou sair. A gente sabia que o Zé Roberto, ali, o centroavante, é muito bom jogador, cabeceia muito bem, e nós deixamos no escape ali 1 contra 1 e saiu o cruzamento, 2-0 você tem que correr muito atrás, aí é aquele baque, para um time que vinha já de resultados anteriores negativos, deu aquele baque, mas a gente continuou buscando o primeiro gol, saiu e continuamos. No entanto, que você pode perceber como que o futebol, ele te prega peças. A gente teve a chance lá de um cruzamento do lado direito pro Caculé, que entrou assim, ele não pegou tão bem na bola, perdemos a chance de empatar o jogo lá. Daquilo lá virou um contra-ataque, uma bola longa, cedemos o escanteio aqui. Tomamos o terceiro gol. Quer dizer, aí você vai para um segundo tempo, tendo que tirar 3-1, como que você imagina, Difícil, mas a gente procurou já modificar no intervalo, já procurou tomar algumas decisões importantes, no entanto que as primeiras ações foram nossas, Até tem que citar o goleiro, O goleiro do São Bento fez defesas providenciais, um pênalti que ele provocou, inclusive a perda do pênalti nosso, e ao mesmo tempo, inúmeras defesas ali que ele evitou o gol, inclusive já de fazer o 3-2, o pênalti com 3-2 a gente modificaria de novo o contexto do jogo, Então, quando abriu para mais um quarto gol lá de uma falta que bate na cabeça do Safiri só para o adversário, aí você vai falar assim, hoje não é o nosso dia mesmo. Então, infelizmente, isso aconteceu, lutamos, nós não podemos dizer assim, não houve entrega dos jogadores, não correram, a gente percebe, ou correram, lutaram, vários jogadores individualmente se destacaram, alguns outros ficaram meio encolhidinhos, mas eu acho que, no geral, a impressão da equipe foi boa, tem uma impressão positiva. Agora tem que ter ajuste, a gente sabe, estamos falhando defensivamente, estamos tendo falhas, a gente vai ter que corrigir, trabalhar, organizar, dar moral e confiança para o time para que a gente siga. Eu digo para o torcedor, eu sei que tem muita gente, talvez, não gostaria até da minha vinda, sei lá, tem birra, isso e aquilo, mas eu digo o seguinte para eles, nós vamos consertar o time, e nós vamos modificar esse time e ele vai brigar para chegar. Não se sobe na 18ª rodada, na 18ª rodada e nem na 19ª. Nós só ficamos distante do G4, mas nós vamos continuar em 9º ainda. E o que a gente precisa pensar? Pontuar para o próximo jogo e seguir em frente. E isso vai acumulando. Já falei isso para os jogadores. O peso de ficar 12 rodadas no G4 e sair repentinamente, e daqui a pouco você salta do segundo para terceiro, para quarto, foi lá para 9º, isso é um baque, existe uma cobrança, existe uma frustração geral. Então o que nós vamos ter que ter agora? Equilíbrio. Ninguém vai subir com 30 rodadas, com 31, vai subir com 35, com 36 rodadas. Lá na reta final que vai estar subindo. E o Londrina vai ter que ser jogo a jogo. Não adianta ter a ganância agora, eu já percebi isso, a fala muito dos jogadores era G4, G4, G4. E isso é frustrante quando não acontece, igual um resultado de hoje. Isso é frustrante demais. Então nós temos uma margem do quê? Continuar jogo a jogo, estipular aquela meta que aí era sempre os 45 e aí nós vamos pensar lá na meta maior. Tencati, você até mencionou aí que você teve apenas um treinamento, até o próprio gestor acabou de dizer, para conhecer a equipe. Agora você tem pouco tempo para trabalhar, porque o jogo já é na quarta-feira. O que você pode tirar aí de lição desta derrota e algo de positivo que você viu e que pode acontecer no jogo diante da equipe do Guarani?
Olha, até a impressão ofensiva, a gente tem assim, a gente conseguiu até organizar uma boa saída de bola, né? A gente teve fluxo de jogo pelos dois lados, conseguimos ter balanço, né? Direito e esquerda. Até o lado esquerdo aqui com menos ofensividade, mas também o adversário marcou melhor, tinha um poder de fogo maior, inclusive com o Minho no primeiro tempo, depois ele redobrou de novo no segundo tempo. Então a gente teve uma ofensividade maior do lado direito nosso, né? Que fomos mais efetivos lá. Eu acho que, na minha opinião, o meio-campo, ele em vários momentos assim distribuiu bem o jogo, teve organização, né? Nós tivemos os jogadores presentes para definir, então a gente percebe-se algumas coisas de posicionamento de bola parada, posicionamento de bola longa, posicionamento de compactação, existe uma distância ainda em alguns momentos de defesa, meio campo e ataque, e isso prejudica, principalmente em bola esticada, jogadas de velocidade, então são detalhes que nós vamos ter que corrigir, né, para que isso não aconteça no próximo jogo e nos próximos jogos. Tencati, boa noite. Boa noite, Lúcio. Até pelo desenrolar do jogo, talvez não tirando os méritos do adversário, mas Claro. talvez o Londrina tenha perdido muito mais pelos seus erros do que pelas virtudes do adversário. Com certeza. Como é que você define esse número tão alto de erros? O Londrina teve muitos erros defensivos, erros ofensivos também. Foi uma noite, uma tarde que não deu nada certo, azar, ou o time estava muito nervoso, ou havia uma pressão excessiva em cima do time. Como é que você define que pode ter atrapalhado o time para tantos erros individuais e coletivos ao longo do jogo? Olha, em qualquer equipe de futebol, quando há esse momento, né, de queda de rendimento, né, inúmeros jogos sem vitória, né, a troca do comando, que é normal que as equipes fazem essa troca. Então, existe realmente uma força negativa maior dentro do momento. E você pode observar, até clubes, quando fazem trocas, ele demora uma rodada, 2 rodadas, até 3 rodadas para essa equipe de novo buscar reação, né? Porque ele precisa de novo retomar essa consciência, né? E essa consistência emocional, a adaptação tática, né? Para que as equipes evoluam. Isso está provado, não só aqui, mas em outras equipes, que quando vai evoluindo, vai conseguindo resultado, vai dando moral, e com moral você joga com mais facilidade. Né? Quando você está sem ela, você diminui. E aí você perde a chamada confiança. Né? Então, isso em alguns momentos pesou. Na minha opinião, o que pesou? Em alguns momentos, tomamos o primeiro gol de pênalti. Você sente um pouquinho. Aí alguns setores se desequilibraram. Né? E isso que nós temos que buscar, esse equilíbrio. Né? Então, isso que eu vou trabalhar para que busque e consiga equilibrar emocionalmente a equipe para que a gente busque os resultados. Eu queria que você falasse do Júnior Pirambu, que estreou, fez um gol. Aliás, com 30 segundos ele deu um cabeceio que poderia até ter feito... 2 seguidos, né? Isso, mas o primeiro goleiro fez uma grande defesa. Você acha que o Londrina está ganhando aí um centroavante de qualidade? Não, com certeza. Não é artilheiro da Série D à toa, né? Um jogador que já demonstrou isso. Capacidade de definição. E o centroavante hoje ele tem que ter isso. Não é um jogador também que só fica dependendo de cruzamentos, ele sabe jogar com os pés, vem trabalhar aqui no jogo apoiado, vem flutuar nas costas dos volantes, então de boa movimentação. Então eu já tinha visto essa característica dele nos treinamentos. Qual que foi a ideia quando a saída, né, e a mudança da entrada do manutenção do Safira e a entrada do Pirambu era isso, era criar essa alternativa, já que nós tínhamos os cruzamentos de um lado e de outro, principalmente do lado direito tendo bastante, a ideia era essa, sufocar o São Bento com o Safira no cabeceio e ao mesmo tempo o Júnior Pirambu. E funcionou, né? Igual você disse, com 30 segundos cabeceou uma bola, já girou escanteio, daqui a pouco uma outra bola cruzada ele cabeceou, o goleiro defendeu, né? Não saiu tão forte, incomodou a defesa, pena que o Safira ao longo do tempo foi cansando e a gente buscou outras alternativas. Mas eu acho que foi uma alternativa interessante e é um jogador muito interessante. Sobre esse resultado, Tencati, o time já tem na quarta-feira outro adversário muito difícil, que é a equipe do Guarani, que está na zona do rebaixamento. Qual o tamanho do trabalho que você tem para recuperar uma equipe que sofreu uma goleada para um time que estava na zona do rebaixamento até o início da rodada e tinha uma expectativa muito grande da sua entrada, uma mudança de postura dentro da equipe e acaba sendo goleada dentro de casa? Eu acho que é até um jogo fatídico, né? Futebol tem umas coisas que... Por isso que ele é empolgante, né? A gente toma umas frustrações que é impressionante, né? Porque, na minha opinião, nós tivemos a recuperação de muitos jogadores, né? Eu não vou ficar citando nomes individuais para não criar impasse dentro do elenco. O treinador jogou esses melhores e esses talvez não falou, mas a gente via, e eu via já em jogos anteriores, jogadores com
com bastante queda de rendimento. E vários jogadores já melhoraram, né, evoluíram. Alguns ainda estão no estacionamento, paradinho, e que a gente precisa mudar. Então eu consegui atingir uns, outros não consegui atingir, e isso que cabe ao meu trabalho agora. Né? Então é frustrante, é o resultado. Né? Agora, comportamento da equipe ele não é frustrante para mim. Eu acho que tem muitas coisas positivas que nós tivemos, demais. Tivemos fluxo de jogo, tivemos jogadas de beiradas fortes, precisamos fortalecer o outro lado, né? Então isso a gente vai evoluir. Temos agora opções de centroavante, vinha o Safira fazendo gol, agora já o Júnior Pirambu, inclusive tendo personalidade para sofrer o pênalti, pegar a bola para bater. Isso significa o quê? Está querendo, é o que a gente chama no futebol de fome. Então a única coisa frustrante para nós todos é um resultado. Para mim, mais do que ninguém. Né? Então eu gostaria hoje de estar entregando para todos o resultado positivo. Tá? Mas não deu, o que eu tenho que fazer é trabalhar e organizar a equipe para frente. São aí 6 jogadores que você tem no departamento médico e 5 pelo menos vinham no time titular. E hoje você teve a recuperação do Paulinho Mocelin, que retornou ao time titular, foi muito bem numa partida, algo que ele não vinha fazendo com a camisa do Londrina. O quanto que você perde com esses jogadores que estão no departamento médico e o quanto que você pode recuperar desses jogadores que não vinham atuando com frequência, não vinham tendo um bom rendimento com o time? É justamente quando você pega essa sequência. A Série B, ela nos ensina, eu mesmo tenho experiência, é a 4ª Série B que eu tô trabalhando, e ela nos ensina uma coisa: quando você acumula jogos seguidos e você não tem tempo para trabalhar, você tem que ter um controle sobre o elenco muito grande, né, de dinamismo. Por quê? Porque quando sai uma peça providencial, você talvez não tenha a altura no momento aquela outra peça. E aí vem a oscilação da equipe, e aí vem a queda de rendimento da equipe. Por exemplo, aonde que o Londrina oscilou? Foi nesse acúmulo de jogos agora e numa sequência. Como você disse, perdeu alguns jogadores que viviam um bom momento e que têm sim um impacto dentro da equipe titular, e os demais que entraram ainda não sintonizaram de acordo. E aí acumula o resultado negativo, aí eles sentem, né? Então acaba criando isso. Então, se eu disser que futebol, o cara fala assim: não, mas se sair. É só um Palmeiras que tem um privilégio de ter um elenco lá recheado, outros times aí milionários, né? Então, agora o que entra então? O meu trabalho para dar atenção a todos os jogadores e manter eles no mesmo nível. E quem não tiver no mesmo nível, daí não vai ficar no Londrina, porque é essa a exigência. Por quê? Nós temos, vamos ter 18 jogos, né? 19, 20 jogos em 3 meses. 3 meses de competição, 20 jogos nós vamos fazer. Quer dizer, olha o tamanho da exigência. O elenco vai ter que prevalecer, vai ter que ter forte. 4ª já tem a equipe do Guarani. A sua análise sobre esse time que ainda não conseguiu sair da zona do rebaixamento, faz alguns bons jogos, mas perde vários jogos. Como é que você analisa o próximo jogo? É um time que também passa por um momento difícil, né? Ao contrário, por exemplo, eu só vou dar um exemplo, ao contrário até do São Bento. O São Bento vive um momento ruim na tabela, mas é um time que eu sei que está organizadinho em tudo, no externo. Direção, financeiro. Então é um time que vivia um momento ruim e com jogadores cascudos. Então o que o Guarani? O Guarani tem uma turbulência, mas tem bons jogadores e que vão e viram a pressão, né? Saiu toda a comissão técnica, todo o departamento de futebol, então estão tendo mudanças drásticas. Cabe ao Londrina saber aproveitar isso. Então tudo vai depender do quê? De nós, da nossa organização, né, do nosso foco, para poder fazer o Guarani sentir. Se a gente der força para o Guarani, aí é o Guarani quem vai fazer a gente sentir. Tencati, se eu não me engano, acho que o Safira não pode jogar já no próximo jogo. É o terceiro cartão, né? Infelizmente. Pirambu, então, seria naturalmente o titular. E se você, assim, individualmente dos jogadores, o que você percebeu hoje, você fez algumas substituições, teremos mudanças, você vai mexer bastante no time ou menos? O desempenho hoje, apesar do resultado, do placar individual, você avaliou como positivo e vai mexer, pretende fazer outras substituições, inclusive de tática estratégica? Com relação ao Pirambu, é natural, né? Por tudo que ele apresentou no jogo de hoje, né? E a ausência do Safira, até mesmo se o Safira tivesse condições de jogo, eu já pensaria até numa possível estada dos dois juntos, até porque já jogou Dagoberto e ao mesmo tempo o Safira tendo até essa opção de jogar pelos lados, porque às vezes você tem que aproveitar o momento do jogador. O Safira também vive um bom momento, então você tem que aproveitar o momento do jogador, né? Então, como ele não está, a gente já de imediato é o Pirambu que é a opção. Agora, em demais setores, é fato que nós vamos ter que fazer algumas modificações, não só de atletas, mas também nos aspectos táticos, né? Ajustes.
lado emocional. Agora, a partir daí, tem que ter consistência a equipe continuar em frente. A gente não vai poder também ter essa questão de todo jogo mudar. Se todo jogo nós mudarmos, aí essa equipe vai perder a confiança de vez, eu vou perder o controle sobre ela. Então agora a gente vai ter que ter uma ideia de quem está melhor e o melhor momento, mantê-los e seguir em frente. E aí dar a moral, como eu disse, trabalhar os demais para que chegue ao mesmo nível. Da moral foi o que você deu para o Silvio, né? Que foi muito criticado, vaiado pela torcida ao longo da partida, a partir do momento daquele pênalti que ele, conversando comigo, disse que não fez o pênalti, mas eu estava atrás do gol e me parece que houve realmente o pênalti, tem que rever depois. Qual foi a conversa que você teve com ele no intervalo para voltar com ele para a segunda etapa? Olha, é de passar confiança dentro daquela estrutura, orientações do lado tático, né, fazer entender que o jogo continua, tinha 45 minutos, e que eu tinha que mexer em situações de frente, não no sistema defensivo, né? Então, para ele manter-se consistente. E, na minha opinião, se manteve. No segundo tempo, né, se manteve mais equilibrado, né, o sistema defensivo, e a gente buscou mais o gol, a não ser aquela falta lá que foi o único, do segundo tempo, ó, a única situação de gol que o São Bento teve. Você vê como que é o futebol. Até a pergunta do Rafael ali com relação, da frustração. A única chance que o São Bento teve foi uma falta que bate na cabeça do Safira e sobra na beirada, ele toca para o Zé Roberto para trás, quer dizer. Então, você vai dizer o quê, né, a respeito disso, né? Tem situações que é sorte, azar, né? Quem confia, quem confia, é energia negativa, mas a gente tem que dar moral, faz parte do elenco, os jogadores vivem de momento de oscilação, é normal, não é só ele, como todos os outros, e você tem que saber resgatar. O Silvio tem uma história com Londrina, tem uma história comigo, né? E a gente sabe disso. Então, eu sei de onde, no momento de tirar dele e conversar com ele e com todos. Então, isso nós vamos fazer, isso é interno, mas é um jogador que a gente entende a gente gosta do jogador, sabe do seu potencial. Eu só vou dar um exemplo. Eu sei que o torcedor está pegando no pé dele. As 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, quem que era o titular? Silvio. Quantos pontos o Londrina fez? 3 vitórias e um empate. Líder do Campeonato Londrina, junto com o Bragantino ali próximo ali na briga. E o Silvio vinha fazendo uma ótima temporada. Então a gente tem que saber ponderar. Então eu concordo. Por que está sofrendo esse número de gols? Então é isso que eu vou ponderar. Vou agora sentar com o meu departamento técnico, reavaliar tudo, falar com os jogadores e aí sim tomar as decisões que têm que ser tomadas.